E se eu te dissesse que a morte não é o fim, que na verdade existe algo acontecendo com a sua alma, exatamente no momento em que o seu coração para? Isso pode parecer assustador, mas também revela algo profundo, a sua existência. Não termina aqui. Poucas pessoas gostam de pensar nisso, porque esse é um assunto que mexe com tudo, com o medo, com o desconhecido, com aquilo que a gente não pode controlar. Mas a verdade é que, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos encarar esse momento. E a grande pergunta não é se isso vai acontecer, mas o que acontece depois. A Bíblia revela detalhes profundos e ao mesmo tempo impactantes sobre o que acontece logo após a morte. E o que você vai ouvir aqui não é teoria, não é opinião, é um alerta. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque isso pode mudar completamente a forma como você está vivendo hoje e principalmente a forma como você vai encarar a eternidade. A morte sempre foi um dos maiores mistérios da humanidade. Desde os tempos mais antigos, o ser humano tenta entender o que vem depois. Alguns acreditam que tudo simplesmente acaba, outros pensam em reencarnação. E há aqueles que preferem não pensar nisso, mas evitar esse assunto não muda a realidade, porque a morte chega, sem avisar, sem escolher idade, sem escolher momento. E quando ela chega, não existe mais tempo para decidir. Não existe mais como voltar atrás. E é exatamente por isso que entender isso agora faz toda a diferença. Segundo a Bíblia, o corpo pode morrer, mas a alma continua viva. Em Eclesiastes está escrito que o corpo volta ao pó da terra, mas o espírito volta para Deus, que o deu. Isso significa que existe uma separação. O corpo físico, que é limitado, fica aqui, mas a sua essência, aquilo que você realmente é, continua. Seus pensamentos, sua consciência, sua identidade não desaparecem. E isso muda tudo, porque então a vida não termina no cemitério. Ela continua. E continua de forma consciente. E quando a gente para pensar nisso com mais calma, percebe o quanto a vida é mais do que aquilo que a gente vê. Porque tudo que é material passa. O corpo envelhece, as coisas ficam para trás, o tempo leva tudo. Mas a alma, não. A alma não envelhece, não desaparece, não deixa de existir. E isso significa que existe algo dentro de você que é eterno. Algo que não está preso a esse mundo, mas que continua, mesmo depois do último suspiro. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma. Mas isso muda completamente a forma de viver. A Bíblia também deixa claro que isso não demora. Não existe um tempo de espera. No momento da morte, a alma já segue um destino. Jesus disse algo muito forte ao homem na cruz. Hoje você estará comigo no paraíso. Essa palavra, hoje, muda tudo, porque mostra que não é algo distante. É imediato. É no instante em que a vida aqui termina, que a eternidade começa. Agora presta atenção nisso, porque isso é muito sério. Muita gente acredita que depois da morte, a pessoa simplesmente apaga, mas a Bíblia mostra o contrário. Na história do homem rico e de Lázaro, os dois morreram e continuaram conscientes. Eles sabiam onde estavam, lembravam de suas vidas, sentiam, percebiam. O homem rico sentia dor, Lázaro sentia consolo. Isso revela algo muito forte. Você não deixa de existir. Você continua sendo você.
E talvez isso seja o que mais impacta, porque não é sobre desaparecer, é sobre continuar. Continuar lembrando, continuar sentindo, continuar existindo em um lugar que foi definido pelas escolhas feitas aqui. E isso deveria fazer qualquer pessoa parar e refletir com mais profundidade. A Bíblia não deixa espaço para dúvida. Existem 2 destinos: um caminho de paz, de presença de Deus, de vida eterna, e outro de separação, de ausência, de sofrimento. E isso não é sobre ser perfeito, é sobre direção, é sobre para onde o seu coração está indo, é sobre viver com Deus, ou viver ignorando Ele. E aqui está algo que muitas pessoas evitam ouvir, mas precisa ser dito. A eternidade não é definida no último segundo de vida. Ela é construída todos os dias, nas pequenas escolhas, nas atitudes, no que você valoriza, no que você prioriza. Não é algo distante, é algo que está sendo decidido agora. Enquanto você assiste esse vídeo, enquanto você vive sua rotina, enquanto você faz suas escolhas, tudo conta, tudo tem peso, tudo aponta para um destino. Agora pense em uma pessoa comum, alguém que vive ocupado, correndo atrás de tudo, menos de Deus, sempre deixando para depois. Depois eu vejo isso, depois eu busco, depois eu mudo. Mas esse depois nunca chega. E então, um dia, tudo acaba e naquele momento não existe mais depois. Só existe o resultado. Agora eu quero que você pare, respira fundo e pensa nisso com sinceridade. Se hoje fosse o seu último dia, você estaria preparado? Não responde rápido. Pensa de verdade, porque essa é a pergunta mais importante da sua vida. Mais importante que dinheiro, mais importante que sucesso, mais importante que qualquer outra coisa, porque tudo aqui passa, mas a eternidade, não. Pensa na sua vida hoje, nas coisas que têm ocupado a sua mente, nas preocupações, nos planos, nos medos. Agora compara tudo isso com a eternidade. Será que aquilo que você mais se preocupa hoje vai realmente importar daqui a 100 anos? E mais, será que você está investindo tempo naquilo que realmente importa? Ou está vivendo apenas no automático, sem perceber o que está em jogo? Essa reflexão pode incomodar, mas ela desperta. Mas aqui está o ponto mais importante de tudo. Você ainda está aqui. E isso significa que ainda há tempo. Ainda há oportunidade. Deus ainda está chamando. Ainda está esperando. Ainda está dando chance. Não para condenar, mas para salvar. Talvez você esteja sentindo algo agora. Uma inquietação, um peso, ou até uma paz diferente. Isso não é por acaso. Pode ser Deus te despertando, te chamando para algo maior. Porque entre tantos vídeos, você chegou exatamente nesse. E talvez essa mensagem seja para você. E talvez, no fundo, você já sabe que precisa de Deus. Talvez você já sentiu isso outras vezes. Aquela vontade de se aproximar, de buscar, de entender melhor, mas sempre deixou para depois. Só que esse depois não é garantido. E talvez esse momento seja a oportunidade que você estava adiando. Você não precisa entender tudo agora. Você só precisa dar um passo sincero, em direção a Deus. Se você quiser, fecha os olhos por um instante e fala assim: Deus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu não quero viver sem direção. Eu não quero ignorar a eternidade. Me guia, me transforma e me prepara para o que vem depois. Amém.
Porque no fim das contas, não importa quanto dinheiro alguém teve, não importa quantas conquistas acumulou, não importa o quanto foi reconhecido aqui, nada disso atravessa a eternidade. A única coisa que permanece é a alma e o destino dela. E isso é a decisão mais importante que alguém pode tomar. A morte não é o fim. É o começo de algo que nunca mais acaba. E a pergunta não é se isso vai acontecer. Porque vai. A pergunta é: você está preparado para a eternidade? Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. Eu creio na eternidade e compartilha com alguém. Porque uma única mensagem pode mudar um destino inteiro. E segue o canal Despertar da Fé, porque aqui sempre vai ter uma palavra para despertar a sua alma.